Conhecemos bem a superfície da Terra, não é? Afinal de contas, é aqui que vivemos e onde permanecemos também por toda a nossa vida. Sabemos que a superfície terrestre é de cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados, sendo que a maior parte dela é coberta de água, num total de 140 milhões de quilômetros quadrados de massa continental e regiões insulares e 370 milhões de quilômetros quadrados de massa líquida que constituem os oceanos e mares. Por isso, podemos dizer que é um mundo por excelência aquático, e um visitante que aqui chegasse, talvez vindo de outro planeta, com certeza o chamaria de planeta Água, e não Terra. Porém, ainda estamos esquecendo que além de tudo que pode ser visto na superfície, como a enorme faixa de terra e a superfície aquática do planeta, muita coisa ainda existe abaixo, no subsolo. Mesmo que não seja um assunto amplamente discutido na mídia, é sim algo que vem chamando a atenção de especialistas por muitos anos, gerando discussões e diversas teorias. Quer saber um pouco mais sobre o que o mundo subterrâneo esconde? Então fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Para isso, basta clicar no primeiro link da descrição. Ao se inscrever, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos aqui do canal. Aqui no interior do planeta Terra, existem mistérios vistos como insolucionáveis. Esse, literalmente, parece ser um lugar sem luz e com pouco oxigênio, uma baixíssima disponibilidade de nutrientes, uma pressão gigantesca e uma temperatura maior que a da água fervente. E olha que isso é verdade, pelo menos na maioria dos pontos. Com tudo isso, podemos concluir que esse também é um lugar impossível de haver vida, não é? Na verdade, não. Esse ambiente, simplesmente o ecossistema mais intocado do planeta, está escondido nas profundezas, vários quilômetros abaixo de nossos pés, e é surpreendentemente grande. Não é como imaginado por alguns cientistas do passado, como Júlio Verne, mas seus habitantes, principalmente bactérias zumbis de Archaia, como são chamadas algumas espécies singulares, são igualmente fascinantes. Eles são constituídos de uma quantidade imensa de carbono, um dos componentes básicos da vida, até 385 vezes maior do que a massa de carbono de todos os seres humanos na superfície. Pelo menos essa é uma das conclusões de uma colaboração científica internacional chamada Deep Carbon Observatory, que dedicou os últimos 10 anos a desvendar os segredos das profundezas terrestres. Por ocasião da reunião anual da União Geofísica Americana, esses cientistas explicaram suas descobertas obtidas perfurando 2,5 km no fundo do mar e recolhendo amostras de micróbios de minas e poços interiores com mais de 5 km de profundidade. Eles determinaram o tamanho do abismo da biosfera como tendo entre 2.000 e 2.300 milhões de quilômetros cúbicos, o que corresponde a quase o dobro do volume de todos os oceanos da Terra atualmente. Esta biosfera profunda, descoberta pelos pesquisadores, constitui-se em um mundo que pode ser visto como uma espécie de cidade não inteligente, sendo que sua população inclui bactérias procariontes e archeia, bactérias eucariontes e outros minúsculos seres. Pensando no lado científico, existem 2 tipos de micróbios, bactérias e archeia, que dominam a Terra profunda. Entre eles, existem milhões de tipos diferentes, a maioria ainda a serem descobertos ou caracterizados pelos especialistas. Além disso, pode-se dizer que a diversidade genética da vida abaixo da superfície é comparável ou até superior à superfície. Enquanto as comunidades microbianas superficiais diferem amplamente entre os ambientes, certos gêneros em grupos taxonômicos superiores aparecem em todo o planeta. Para a ciência lógica, de um modo geral, essas são atividades que verdadeiramente têm ocorrido no interior do planeta Terra, muitos quilômetros abaixo de nossas casas na superfície. No entanto, como já estamos acostumados, também existe o lado daqueles que apoiam teorias da conspiração, ideias consideradas às vezes completamente absurdas, mas que no fim parecem mesmo fazer algum sentido. Ufólogos e outros pesquisadores, por exemplo, acreditam que não apenas seres microscópicos existam no interior da Terra, mas também seres inteligentes, a qual chamam de intraterrestres.
Você já ouviu falar dos intraterrestres? É bem provável que não, até porque o mais comum é observarmos debates sobre seres extraterrestres, certo? De acordo com mitos criados dentro do próprio cenário científico, os povos intraterrestres seriam civilizações que habitam o interior da Terra. Para alguns, seriam essas muito avançadas, enquanto, na opinião de outros, elas seriam diversificadas, variando segundo o grau evolutivo de cada grupo. Os que declaram a crença nestas sociedades argumentam que há muitas cavernas e túneis conectando diferentes lugares sob a Terra e que algumas destas passagens subterrâneas poderiam ser transformadas em moradas para seres com corpos e vibrações adequadas para sobreviver nestas condições. A ciência ainda sabe muito pouco sobre a crosta terrestre, pois apenas 0,5% dela foi adentrada até hoje. E este também é um dado importante para os defensores desta teoria. Grande parte dos pesquisadores considera impossível a existência de grutas e cavidades sob o solo, pois se nem mesmo a água permite a navegação de submarinos a 3.000 ou 4.000 metros sob o mar, o que dirá a Terra que possui uma densidade imensamente maior? As altas temperaturas vigentes nas profundezas do planeta também são obstáculos, segundo os cientistas, para a existência de vida intraterrestre. Estas conclusões alcançadas pela ciência não impedem a disseminação de crenças e lendas sobre este tema fascinante. Algumas hipóteses são levantadas por ufologistas, outras por espiritualistas, e são essas que tornam o tema civilizações intraterrestres algo tão misterioso. Muitas são as teorias de quem são esses povos e de onde eles vieram. A mais difundida dessas ideias é que eles são descendentes dos Atlantes e dos Lemurianos. Apenas para refrescar a sua memória, Atlântida e Lemúria seriam dois povos muito avançados tecnologicamente que viveram em um passado bem distante. De acordo com as lendas, após algumas ocorrências, essas civilizações teriam migrado para o interior do planeta antes de suas cidades terem sido engolidas pelos oceanos. O povo que não quis descer para o interior do planeta teria se tornado selvagem, de onde futuramente se originaria os humanos primitivos que deram origem ao homem moderno que viveu na pré-história. David Wilcock, um escritor americano de livros esotéricos, tendo ganho 2 best-sellers recentemente e mundialmente conhecido por suas participações no programa do History Channel Alienígenas do Passado, disse em uma recente entrevista a um programa norte-americano que realmente existe uma aliança de civilizações antigas que possivelmente habitam o interior do planeta Terra. Esses povos teriam estado no interior do planeta por um longo período e agora estariam próximos de se revelarem ao mundo da superfície. Wilcock explicou na entrevista que durante a formação de todos os planetas aquáticos no universo, cavidades ocas são formadas embaixo da superfície da crosta, com seu bioma peculiar e com bactérias que são capazes de emitir luz natural. O que isso significa que você pode viver dentro de cavernas na Terra onde tem a luz visível, disse Wilcock durante a entrevista. Isso pode ser visto em alguns países, como na Austrália, por exemplo, onde pessoas vivem em casas subterrâneas com tubos de ventilação, locais que se assemelham realmente como cidades, onde há desde bares a até lojas. David Wilcock diz que, baseado em seus estudos, uma civilização avançada viveria dentro do planeta Terra. Enquanto isso, estes conseguem observar tudo o que acontece aqui na superfície e até mesmo costumam nos visitar quando lhes é devido. De acordo com as diversas lendas, durante um longo período de tempo dentro da história do nosso planeta, muitas civilizações avançadas, como os Atlantes, por exemplo, acharam refúgio no subsolo para sobreviver aos cataclismas da superfície, como é o caso do asteroide que dizimou os dinossauros 66 milhões de anos atrás. Eventualmente, essas civilizações decidiram se instalar no novo habitat subterrâneo. É por esse e outros motivos que a existência de túneis subterrâneos e passagens secretas tem sido um assunto bastante debatido durante séculos entre especialistas do mundo inteiro, como já dissemos. Wilcock está certo de que o governo sabe da presença dessa população habitante do mundo intraterreno, devido a inúmeros projetos clandestinos visando a construção de bases secretas militares que não são divulgadas à mídia em geral. Eles têm aquelas máquinas de perfurar túneis e às vezes eles perfuram lugares que não era para perfurar, o que os faz ver que há pessoas lá, disse David Wilcock durante a entrevista emblemática que aconteceu no ano de 2015.
Muitas teorias existem acerca do assunto, e enquanto isso, muitas outras surgem gradativamente, provando que esse é um tema que ainda irá gerar muitas discussões com o passar do tempo.